Bom, pessoal, vamos para a correção do exercício da semana anterior. Essa aqui é a tarefa 2, tá joia? Da semana 25. E basicamente essa tarefa é sobre vitaminas. Lembrando que nosso capítulo é sobre metabolismo, então a gente falou primeiro sobre os carboidratos, sobre proteínas, depois sobre os lipídios, fazendo exercício sobre esses três grupos, né? E no final do material eles falam sobre ainda os minerais e as vitaminas, os minerais sendo os micronutrientes, né? Nutrientes bastante que a gente pensa em quantidades muito menores, e estruturalmente no caso dos minérios eles são também muito menores, são geralmente cátions e ânions que o nosso organismo utiliza aí em diversos processos. Dois exemplos que são comuns, que vocês viram já em biologia, principalmente quando você estuda neurotransmissão, é a questão da bomba de potássio e a bomba de sódio, que são basicamente o processo de transmissão dos neurônios. O processo de transmissão de pulsos elétricos no organismo, eles dependem da existência desses cátions aí, no caso do cátion Na+, ou do cátion potássio+. Então são dois exemplos de minérios, de cátions e ânions que são utilizados no nosso organismo. E tem muitos outros, tem o ferro, tem vários outros minérios que vão ser utilizados ao longo do processo metabólico. Agora, sobre as vitaminas, o principal ponto que a apostila quer trabalhar, no caso, é aquela divisão das vitaminas em dois grandes grupos, né? As vitaminas que são lipossolúveis e as que são hidrossolúveis, tá? No caso, a lipossolúvel é aquela que se solubiliza em lipídios, ou seja, que consegue ser dissolvida em gordura ou óleo, e as vitaminas que são hidrossolúveis, que conseguem ser dissolvidas em água. Tá joia? Basicamente essa é a divisão que a gente vai fazer entre as duas. E aí o exercício 6 fala o seguinte: as vitaminas apresentam grande variedade nas propriedades físicas. Entretanto, a solubilidade é uma característica que as classifica, pois permite diferentes interações no nosso organismo. Analise as estruturas das vitaminas E e B5 dispostas a seguir e responda como se classifica cada uma delas, de acordo com a solubilidade. Explique detalhadamente como você obteve essa conclusão. Para obter essa conclusão, para a gente poder chegar, né, nessa conclusão, nós temos que saber primeiro como que uma coisa pode ser solúvel ou insolúvel em outra. Basicamente é isso. Qual que é a ideia aqui? É lembrar de polaridade, né? Uma regra de solução é que moléculas polares dissolvem moléculas polares e moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. No caso aqui, como que a gente vai definir se uma molécula orgânica é polar ou apolar? Basicamente, pessoal, a polaridade de uma molécula orgânica ela vai depender da presença de O2, de oxigênio, perdão, não de O2, mas do átomo oxigênio, e de átomo nitrogênio. Qualquer átomo, na verdade, diferente de carbono e hidrogênio, vai aumentar a polaridade dessa molécula. Por quê? Porque quando você analisa uma cadeia carbônica tradicional, ela vai ter lá carbono e hidrogênio ligado. Tanto carbono quanto hidrogênio são moléculas que têm uma eletronegatividade baixa, e por causa dessa baixa eletronegatividade, elas fazem ligações que geralmente são apolares. Se você analisar a ligação entre a molécula que eu estou colocando aqui para vocês, que é o C2H6, você vai perceber que as ligações entre carbono e hidrogênio elas vão se anulando por causa dessas presenças, dessas setas que eu estou fazendo aqui. Então, se um hidrogênio puxa para cima, você tem outro hidrogênio puxando para baixo. O carbono puxa, faz uma ligação que tem a mesma energia ali praticamente. Então são moléculas que, quando você tem muito carbono e hidrogênio, elas são totalmente apolares. Quanto maior for a cadeia, quanto mais carbono e hidrogênio você encontrar nela, mais apolar ela é.
E quando uma molécula é polar? Quando você encontra muitos grupos oxigênio, muito grupo carbonila, muito grupo hidroxila ou muito grupo nitrila, né? Ou grupos ainda com nitrogênio, que nem aminas e amidas. Esses grupos têm moléculas que são bastante eletronegativas, que é o caso do oxigênio e do nitrogênio, e isso vai aumentar a polaridade da sua molécula, vai fazer com que a sua molécula tenha mais polos e por causa disso ela vai interagir melhor com a água, né? A partir dessas ideias fica mais fácil você analisar o exercício. Por quê? Olha para a vitamina E primeiro. A vitamina E tem só um oxigênio ligado na estrutura inteira, e aqui nesse meio que você está vendo esse colchete, você tem aqui ó, um 3 ali naquele cantinho, e esse 3 na verdade ele está indicando que você tem essa cadeia toda aqui, esses 4 carbonos com esse radical metil aqui, repetido 3 vezes. Então é uma cadeia muito grande, muito longa. Por causa disso, a gente vai perceber que a vitamina E é apolar. O que é apolar geralmente, pessoal? O que tem uma cadeia muito longa, carbônica, tal, cheia de carbonos e hidrogênios? É a gordura, são as gorduras e os óleos. Então, se a vitamina E é apolar, ela é lipossolúvel. Vitamina E é apolar, então é lipossolúvel, tá? E aí você pode dissertar sobre essa ideia da polaridade e da lipossolubilidade dela por causa da presença de carbonos e hidrogênios em grande quantidade, tá? Já a vitamina B5, a gente vai perceber o seguinte, ó, você tem lá um grupo hidroxila, 2 grupos hidroxila, 3 grupos hidroxilas na mesma estrutura. Você tem ali ainda 2 carbonilas presentes no meio da estrutura, mais um grupo aqui, N, que na verdade é uma amida. Veja bem, então, nós temos aí várias estruturas que são bastante polares, que aumentam muito a polaridade da estrutura. Logo, a gente pode dizer que a vitamina B5 é polar, por isso ela é hidrossolúvel, ela é solúvel em água, tá joia? Justamente por causa dessa alta polaridade, ela é solúvel em água. Lembrando que a água, no caso, é também uma molécula polar, né? E só para a gente relembrar aqui na vitamina E, a gordura e o óleo ela é formada por ácidos graxos, que são cadeias carbônicas longas com uma carboxila no final da cadeia, tá joia? Logo, essa molécula de ácido graxo também é apolar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nesse exercício, vocês podem me perguntar direto pelo Conexão Digital. Mandem uma mensagem para mim, eu respondo. Eu tento responder pelo menos a cada 2-3 dias eu entro e dou uma olhada nas mensagens. Então, geralmente vai demorar aí esse período para eu poder responder vocês certinho, mas eu acabo respondendo eventualmente, tá joia? Um abraço para todos e até a próxima oportunidade.